A vida de Parker Schnabel está em sério perigo depois que algo terrível abalou seu mundo. A estrela da série Febre do Ouro já enfrentou inúmeros riscos, mas, desta vez, as apostas são mais altas do que nunca. Conhecido por sua atitude destemida e decisões inteligentes, Parker sempre parecia superar qualquer obstáculo. Mas, será que ele vai sobreviver a essa situação de risco de vida? Vamos mergulhar fundo nessa questão e descobrir algumas informações ocultas que o produtor do programa não quer que ninguém saiba. Recentemente, a carreira de Parker na mineração de ouro tomou um rumo assustador. O que antes era apenas mais um dia de trabalho rapidamente se transformou em um pesadelo. Pela primeira vez em sua vida, ele enfrentou uma situação que não envolvia apenas ouro ou lucro, era uma questão de sobrevivência. Algo deu terrivelmente errado, e de repente, o destemido minerador de ouro se viu lutando pela própria vida. Antes de entrarmos nos detalhes chocantes, fica claro que este incidente foi muito mais perigoso do que qualquer um poderia imaginar, e o que aconteceu em seguida vai deixar você completamente surpreso. O grande momento de Parker veio quando ele entrou para o elenco de Febre do Ouro, o reality show que acompanha mineradores na busca pelo ouro em alguns dos ambientes mais traiçoeiros e imprevisíveis do planeta. Os telespectadores foram imediatamente cativados por sua determinação e disposição para assumir grandes riscos em busca de recompensas ainda maiores. Mas, embora ele fosse ambicioso e obstinado, a mineração de ouro é uma profissão repleta de perigos, e ele rapidamente aprendeu que o caminho não seria fácil. Ao longo dos anos, os fãs acompanharam ele evoluir de um adolescente entusiasmado para um minerador experiente. Ele enfrentou desafios gigantescos, desde falhas mecânicas até condições climáticas brutais, além da perda de seu querido avô. Mas, independentemente dos obstáculos, Parker sempre encontrava uma maneira de seguir em frente e sair vitorioso. Sua resiliência e determinação se tornaram marcas registradas de sua carreira na mineração, e ele continuamente estabelecia metas mais altas para si mesmo, a cada temporada. Porém, embora ele tenha desenvolvido uma reputação de destemido, até os mineradores mais experientes podem ser pegos de surpresa pelos perigos imprevisíveis da mineração. Nesta temporada, esses perigos se manifestaram de forma catastrófica, mudando tudo para ele. A vida de um minerador de ouro nunca é previsível. A cada temporada, os desafios aumentam e os riscos se tornam ainda mais assustadores. Nos últimos anos, Parker assumiu objetivos mais ambiciosos do que nunca, determinado a expandir suas operações e extrair ainda mais ouro da terra. Mas com essa ambição veio também um nível maior de perigo. A temporada mais recente da série estava se moldando para ser uma das mais intensas de Parker. Além de enfrentar uma forte concorrência de outros mineradores, ele também trabalhava contra os elementos imprevisíveis da natureza selvagem. Ele havia mirado um novo território, mas a área era particularmente desafiadora. A localização remota do local, combinada com as duras condições climáticas, tornava cada dia um verdadeiro teste de resistência. Era uma tempestade perfeita de obstáculos, e a determinação dele foi colocada à prova de maneira extrema. A presença de Parker, estrela da série, na região da Amazônia, gerou uma onda de controvérsias e debates intensos nos últimos tempos. Conhecido mundialmente por suas habilidades como garimpeiro no Alasca e no Klondike, Parker decidiu expandir seus horizontes e buscar ouro na região amazônica. Essa decisão, embora motivada por oportunidades econômicas, acendeu alerta entre ambientalistas, lideranças indígenas e defensores da floresta. A incursão dele na floresta amazônica foi registrada em um especial da série chamado Febre do Ouro, o Desafio de Parker. O episódio mostra sua jornada em busca de reservas auríferas, ainda inexploradas, explorando territórios brasileiros e, segundo críticos, romantizando uma atividade altamente destrutiva para o meio ambiente. A produção da série afirmou que todas as permissões legais foram obtidas, mas o impacto simbólico e ecológico da presença de uma figura internacional promovendo o garimpo não foi ignorado. Especialistas argumentam que o programa pode contribuir para a normalização do garimpo ilegal e da degradação ambiental. A mineração de ouro na Amazônia tem sido uma das maiores causas de desmatamento, contaminação de rios por mercúrio e conflitos com comunidades indígenas. A exploração mineral sem critérios sustentáveis afeta ecossistemas inteiros e coloca em risco a biodiversidade da região.
Lideranças indígenas também se manifestaram contra a presença de Parker na Amazônia. Em algumas declarações públicas, ativistas acusaram o programa de reforçar estereótipos coloniais em que estrangeiros exploram riquezas naturais em territórios protegidos, desconsiderando os direitos dos povos originários. Ainda que ele não tenha operado ilegalmente, sua presença foi considerada insensível ao contexto social e ambiental da Amazônia. Por outro lado, defensores do programa argumentam que a série apenas documenta uma realidade já existente, a corrida pelo ouro na região. Para eles, Parker trouxe à tona um problema que há anos é ignorado por governos e sociedade. Ao expor os desafios logísticos, as tensões locais e os riscos da mineração, a série poderia servir como um alerta sobre a urgência de regularizar e fiscalizar o setor. A polêmica também provocou discussões sobre a responsabilidade ética da mídia. Até que ponto um programa de entretenimento pode se isentar dos impactos de sua narrativa? Ao mostrar a Amazônia como um território a ser conquistado, mesmo que indiretamente, a série pode influenciar novos aventureiros a seguir os passos dele, agravando ainda mais a pressão sobre a floresta. Atualmente, a presença de Parker na Amazônia é vista por muitos como um retrato da tensão entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental. O episódio acendeu debates sobre soberania, extrativismo e o papel da televisão na formação de opiniões. Se, por um lado, ele trouxe visibilidade para uma das regiões mais negligenciadas do planeta, por outro, também levantou questões profundas sobre como queremos tratar nossa maior floresta tropical. Conforme as temporadas avançavam, os níveis de estresse de Parker estavam visivelmente mais altos do que nos anos anteriores. Ele gerenciava várias equipes, lidava com máquinas pesadas constantemente, em risco de falha, e corria contra o tempo para atingir suas metas de produção ambiciosas. Seu dia de trabalho se estendia por longas e exaustivas horas, e a pressão constante começava a afetar sua saúde mental e física. Mas no estilo típico de Parker, ele se recusava a recuar. Ele estava determinado a provar que poderia superar qualquer obstáculo, não importa quão difícil ou perigoso fosse. No entanto, enquanto sua determinação e ambição sempre foram seus maiores pontos fortes, isso também pode ter sido sua ruína. À medida que a temporada avançava, ficava claro que as condições estavam se tornando cada vez mais perigosas. O solo estava instável, o clima era imprevisível e os equipamentos estavam sobrecarregados pelo uso constante. Para Parker, os riscos não eram novidade, mas, dessa vez, algo parecia diferente. Tudo parecia estar à beira do colapso, e então, sem aviso, o desastre aconteceu. O dia começou como qualquer outro para Parker e sua equipe. Eles estavam trabalhando duro em uma nova seção do local de mineração, focados em extrair uma promissora veia de solo rico em ouro. O clima havia sido difícil nos dias que antecederam isso, com chuvas fortes, tornando o terreno ainda mais difícil de navegar. Mas, apesar dos desafios, Parker estava confiante que estava prestes a alcançar um grande pagamento. A equipe estava espalhada pelo local, operando suas máquinas gigantescas, cavando e movendo terra. Parker supervisionava a operação, como sempre fazia, garantindo que tudo estivesse funcionando sem problemas. Mas então, sem qualquer aviso, o desastre aconteceu. Uma grande seção de terreno em que estavam trabalhando desabou repentinamente. As chuvas intensas haviam enfraquecido a fundação e em um instante o solo cedeu. O desmoronamento criou uma situação perigosa, prendendo vários membros da equipe, incluindo Parker, em uma área que rapidamente se tornava uma armadilha mortal. O barulho foi ensurdecedor, o som das máquinas sendo esmagadas pelo peso da terra caindo, os gritos dos membros da equipe tentando escapar e o estrondo do solo se deslocando sob eles. Parker se viu em uma situação de vida ou morte. Seu veículo foi atingido pelo desmoronamento, fazendo que capotasse e ficasse parcialmente soterrado. Por um breve e aterrorizante momento, Parker ficou preso, incapaz de se mover, enquanto o solo continuava a ceder ao seu redor. A poeira e os destroços no ar dificultavam a visão, e o pânico que tomou conta da equipe era palpável. Eles sabiam que precisavam agir rapidamente se quisessem salvar Parker e os outros. Os esforços de resgate começaram imediatamente, mas a situação estava longe de ser simples. O desmoronamento criou um ambiente instável, e qualquer movimento errado poderia desencadear mais deslizamentos.
A equipe teve que trabalhar com cuidado, equilibrando a necessidade de resgatar seus amigos ou o risco de piorar a situação. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto trabalhavam contra o tempo, sabendo que qualquer atraso poderia significar a diferença entre a vida e a morte. Por horas, Parker e sua equipe ficaram presos nos escombros, com seu destino incerto. A equipe de resgate teve que agir com extrema cautela, navegando pelo terreno traiçoeiro e garantindo que não causassem novos desabamentos. As condições eram instáveis e a tensão no local era esmagadora. Todos sabiam que a vida de Parker estava por um fio. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, a equipe de resgate conseguiu alcançar Parker. Milagrosamente, ele estava vivo. Apesar do terrível incidente, Parker conseguiu sobreviver ao desmoronamento, mas sem sofrer ferimentos. Ele quebrou várias costelas e sofreu uma concussão, ferimentos que, embora não fossem fatais, eram sérios o suficiente para exigir atenção médica imediata. Quando Parker foi retirado, o alívio no rosto de sua equipe era evidente. Eles quase perderam seu líder, e o impacto emocional do incidente era claro. Para um homem que passou toda a sua carreira ultrapassando limites e assumindo riscos, esse foi um momento de reflexão. Parker ficou cara a cara com a morte e essa realidade o abalou profundamente. Embora tenha sobrevivido, o que aconteceu naquele dia ficaria com ele de maneiras que ninguém esperava. A equipe rapidamente transportou Parker para o hospital mais próximo, onde os médicos trataram seus ferimentos. Embora suas lesões físicas se curassem com o tempo, o impacto psicológico do incidente era outra história. Ele sempre foi conhecido por sua calma sob pressão e sua capacidade de lidar até mesmo com as situações mais perigosas com facilidade. Mas, dessa vez, as coisas foram diferentes. Dessa vez, o perigo quase lhe custou sua vida. Após o aterrorizante acidente, ele se viu em uma situação nunca vivida, se recuperando em um leito de hospital, refletindo sobre a fragilidade da vida. A experiência o deixou abalado, e embora estivesse grato por ter sobrevivido, o ocorrido o fez reavaliar sua abordagem à mineração e os riscos que vinha assumindo. Nos dias seguintes ao incidente, Parker falou abertamente sobre como o desmoronamento o afetou. Já enfrentei perigos antes, admitiu, mas isso foi diferente. Isso foi uma questão de vida ou morte. Para Parker, que sempre se orgulhou de sua ética de trabalho e de sua capacidade de superar até os desafios mais difíceis, o incidente foi um alerta. Ele percebeu que vinha assumindo riscos demais, forçando a si mesmo e sua equipe ao limite na busca pelo ouro. Embora sempre soubesse dos perigos da mineração, o desmoronamento lhe mostrou de forma brutal o quão imprevisível e implacável o ambiente pode ser. Há muitas perguntas sobre o que ele vai fazer a seguir. Será que continuará se esforçando e pressionando sua equipe como antes? Ou será que vai desacelerar e focar em manter a segurança? O acidente definitivamente o fez refletir mais sobre suas escolhas, mas só o tempo dirá se ele vai reduzir o ritmo ou continuar buscando resultados ainda maiores. Seja qual for sua escolha, está claro que Parker é uma pessoa determinada. Ele sempre encontrou um jeito de superar tempos difíceis e esse novo desafio não é diferente. Os fãs da série estão atentos para ver qual será o próximo passo de Parker. Já o viram enfrentar muitos desafios difíceis antes, mas dessa vez parece diferente. O acidente não foi apenas um obstáculo no caminho, foi um momento que mudou tudo. Será que Parker vai voltar ao antigo estilo, assumindo grandes riscos em busca de grandes recompensas? Ou escolherá uma abordagem mais segura e cuidadosa em seu trabalho? Essas são perguntas que só o Parker poderá responder, e os fãs terão que esperar para ver o que vem por aí. Será que o último perigo vivido por ele é apenas parte dos riscos naturais da mineração do ouro? Ou há algo mais acontecendo nos bastidores? Obrigado por passar mais um tempo conosco. Não se esqueça de curtir e se inscrever para nunca perder outro vídeo. Nós também selecionamos estes vídeos que recomendamos que você assista em seguida. Bom, pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.